Da mesma forma, meus irmãos, como naquela época existiam os fariseus, os saduceus e os publicanos, a gente observa que hoje a igreja também, de um modo geral, está dividida em 3 grupos. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, tendo um corpo, uma alma e um espírito. Daí a palavra economia e história, daí a palavra psicologia e política, daí a palavra teologia e religião. Nós observamos que também existem 3 tipos ou classificações de igreja. Nós temos as igrejas muito materialistas, as igrejas capitalistas, arrecadatórias, empresariais. Nós temos as igrejas muito emocionais, as comunidades eufóricas, com shows que apenas procuram arrecadar ou fazer shows. Igrejas com o nome de Cristo, mas não tem, são mais emocionais, mais mundanas, podemos dizer assim. E nós temos as igrejas espiritualistas, onde tudo é mistério, onde tudo é o divino, mas é uma coisa assim, mística. 3 grupos. Grupo altamente racional, que não crê que Deus fez nada. Um grupo altamente espiritualista, achando que tudo é espiritual. E um grupo que não quer saber nem de leitura, nem de espiritualidade, só quer saber de emoção. E aí? E aí que como cristão nós temos que estar nas 2 lacunas, mostrando para aquele que é muito racional que ele precisa do Espírito, mostrando para aquele que é muito espiritualista que nós precisamos pensar, e mostrando para aquele que é emocional que ele também precisa da palavra e da oração, e que aquele que precisa da oração e da palavra precisa também amar mais a Deus. A cruz. O cristão só vai ser completo se ele estiver pregando a Deus, amando as pessoas e adorando no coração. Da mesma forma, tudo na Bíblia se refere a 3. Se nós formos analisar em relação às árvores que Deus permitiu haver lá no Éden, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida e as outras árvores. Se nós formos analisar a Terra, nós temos a Terra como planeta, a Terra como superfície e a parte interior. O Sol, o astro, o calor e a luz. O sólido, o líquido e o gasoso. O ontem, o hoje e o amanhã. A Bíblia como rolos de pergaminho, a Bíblia como livro e a Bíblia como livro da vida. O Cristo histórico, o Cristo conosco e o Cristo escatológico. Se nós formos analisar, nós temos até em relação à questão do inferno que a Bíblia fala, o seio de Abraão, o lugar de tormento e o lago de fogo. Terceiro céu, foi arrebatado, vi um homem que foi até o terceiro céu. Então tudo que se você imaginar, a tríade maligna, besta, falso profeta, anticristo. Tudo que você for analisar se refere a 3. Morte. Nós temos a morte física, o coma, que é a morte mental, e nós temos uma vida sem Cristo, ou uma vida no inferno, sem Deus. A salvação também, 3 condições: posicional, progressiva e condicional. Nós temos o tabernáculo com 3 partes: átrio, santo e santo lugar. E cada parte tem 3 peças: a porta, o candelabro e... a porta, o lugar do sacrifício e a bacia de bronze. Nós temos o menorá, nós temos a mesa dos pães, o altar de incenso, nós temos o véu, nós temos a arca e o propiciatório. E ainda dentro ainda tem mais 3 coisas: a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. Até a palavra se divide em 3. O Antigo Testamento, o período intertestamentário e o Novo Testamento. Jesus veio consolar, edificar e exortar. O diabo veio matar, roubar e destruir. Tudo são 3. As festas de Israel, 3 que nós devemos comemorar. Uma é relacional, a outra mental e a outra espiritual. Relacional, nós temos as festas ágapes. Emocional, a ceia. Espiritual, a Páscoa. Cristo passou por cima dos nossos pecados. Ou através do sangue de Cristo derramado na cruz, o anjo da morte não nos destruiu. Então nós temos que observar que tudo na Bíblia são 3. O inimigo tem raiva de nós também por 3 motivos. Nós vamos para o céu, nós vamos ter um corpo igual de Cristo e nós somos filhos de Deus.
temos que observar aqui também relacionado ao batismo. São 3. Arrependimento, frutificação espiritual, que é o fruto do Espírito, e revestimento de poder. Até a graça se divide em 3. A graça carismata, a graça diaconai e a graça energimata. Tudo, se nós formos analisar, são 3. Então, nós temos que entender essa questão do batismo, que Deus tem um propósito definido. Vamos ver aqui, olha, que no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, perdão, olha, se você for analisar, vamos ver aqui o batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. Atos 10, versículo 44, 45. Presta atenção aqui, ó. Pedro foi mandado à casa de Cornélio. Pedro falava a respeito das coisas de Deus, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, se admiraram que também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro agora foi e perguntou: vem cá, porventura agora eu posso recusar batizar com água esses aí também, a quem receberam o Espírito Santo? Se o próprio Deus acabou de batizá-los com o Espírito Santo, estão falando em nova língua, quem sou eu para não batizar eles agora com água? Então nós vemos aqui um exemplo de batismo com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. O outro seria o próprio Cristo, né? Quando Cristo saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele. E o Pai falou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora vamos ver aqui o contrário. Vamos ver o batismo nas águas primeiro e o batismo com o Espírito Santo depois. Eu estou mostrando bem clara a diferença dos 3. Aqui eu estou mostrando primeiro pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, porque ouviram a palavra e o Senhor batizou. E depois foi que Pedro disse que não tinha problema nenhum batizá-las em água nas igrejas. Então, batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que batismo nas águas. Está aqui. Já li Atos 10, 44, 48. Aquela questão de Cornélio e os irmãos. Agora vamos ver o contrário. Vamos ver onde é que na Bíblia fala de que os irmãos se batizaram no batismo batista, de João Batista, e depois eles foram batizados com o Espírito Santo. Vamos ver aqui. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 19, versículo, deixa-me ver, versículo 1 ao 7. Agora é o contrário. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: eis, vem cá, vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês creram? É uma pergunta que eu poderia fazer hoje a determinados irmãos que dizem que nós somos pentecostais. Vocês receberam porventura o Espírito Santo quando creram? Porque, irmão, na verdade, você recebe o Espírito Santo quando você crê, porque ele passa a habitar dentro de você. O Espírito Santo já estava te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e quando você quis, você creu, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Mas a questão não é se o Espírito Santo estava do teu lado ou está dentro de você, é se ele agora se apossou de você para fazer o que ele quer. É a terceira parte. Uma é o convencimento, que é o arrependimento. A outra parte é a frutificação espiritual, que é a quebradeira de caráter, gerando um novo ser, que aí tem a ver com o fogo de Deus. É o fogo. A terceira parte já seria o quê? A parte do apossar de Deus, do agir de Deus. E Paulo perguntou a eles aqui, ó: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Sabe o que eles disseram? Cristão, discípulos. Pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Que coisa triste, né, irmãos? Falta de discipulado, falta de esclarecimento. Mas também a gente não pode nem dizer nada, porque naquela época não tinha a facilidade de você ter o Antigo e o Novo Testamento num livrinho pequeno, liberdade de expressão como tem no Brasil. E aí, quando vocês receberam o Espírito Santo, quando vocês creram? Rapaz, pelo contrário,
Nós nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. É igual a muita gente aí, nas igrejas que são muito tradicionais. Não, ninguém sabe nem que existe isso. Então Paulo perguntou, rapaz, vocês foram batizados em quê? Aí eles disseram, rapaz, foi no batismo de João. Tem irmãos que não acreditam que o Espírito Santo dá dom, que o Espírito Santo fala isso, faz aquilo. Só tinha o batismo de João. Disse-lhe Paulo, olha, tudo bem, João realizou o batismo em arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, Jesus Cristo. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, presta atenção, ó, como é que, presta atenção, no versículo 5, como é que eles foram batizados em nome de Jesus, se eles já tinham sido batizados lá atrás, na história deles, com o batismo de João? Paulo teria desconsiderado o batismo cristão dele lá em cima? É lógico que não, irmãos. Mas Paulo estava falando já para cristãos batizados nas águas, os batistas. Paulo colocou a mão sobre eles, e pôs as mãos sobre eles, e veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. 12 homens. Se fosse só um, eu ainda podia dizer que foi alucinação. Mas como é que a alucinação coletiva acontece em 12 pessoas diferentes ao mesmo tempo? Cornélio não era batizado nas águas. O Espírito Santo veio sobre eles e depois houve um questionamento se devia batizar nas águas ou não. Aí Pedro disse, olha, quem sou eu para não batizar com água se eles já receberam o Espírito Santo? Aqui foi o contrário. Eles já eram pessoas batizadas nas águas e Paulo perguntou, eles disseram que não sabiam nem o que era isso, e Paulo explicou, orou sobre eles e o Espírito Santo veio. E aqueles irmãos que já eram batizados nas águas também passaram a profetizar e a falar a língua. 12 homens. Então nós vemos aqui duas coisas diferentes. E em Cristo nós vemos quando Jesus, assim que desceu, que foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele. Então é uma realidade. Mas o mais importante disso é você ter o fogo de Deus no coração.